depois de 3 tentativas frustradas, nasce a esperança, certo, Mina? Sim, E aí, como é que foi exato. isso? Como é que foi essa virada? Nasceu a esperança, né? Uma semente plantada no coração, pelo Espírito Santo de Deus no coração do meu De esposo. Deus, né? Ele se propôs a casar, falou, não, então vamos, já que pelo casamento a tua filha pode legalizar, então nós vamos casar. Olha que Então, bênção. quais são os primeiros passos? Casar. Segundo, procurar um advogado, de Certo. preferência, alguém que outras pessoas já conhecem, Por que, indicação, por né? indicação, né? A gente é o que eu também aconselho para todas as pessoas, né? verdade. Não ir No primeiro que apareceu, às cegas né? no primeiro que apareceu. É um processo, uma coisa muito séria, É né? um Porque processo. um erro. Até Nós vamos porque estar falando você disso, vai... um erro. Exato. Nós vamos estar falando Até disso, né? porque você Um vai estar erro. procurando alguém que tenha conhecimento suficiente Pra para te poder te ajudar. ajudar, Para né? te ajudar, para te guiar ali. Então, o que fizemos foi isso. Só que Só que não tinha só o problema da minha filha, de não estar aqui e de colocar ela dentro do país. Tinha um outro problema também que acompanhava a situação. E que Peraí. problema era esse? Peraí, só um Já- pouquinho. Quer dizer, além da sua filha, do visto ter sido negado para ela 3 vezes, agora você, Deus te abençoou com um casamento. Agora é só enfiar um papel lá dentro E vem a pronto. filhinha para cá. Mas teve mais uma prova? Sim, teve mais uma prova, porque a vida do crente é assim, né? Nossa, mano. É Tem que desse ver. jeito. Então, o que que aconteceu? Eu não falei no começo da história, mas agora eu vou falar. Quando eu cheguei no país, eu vim pelo México. Oh, Você veio não veio pelo com Eu visto. vim Então pelo você não tinha México, um eu não visto. vim com visto. E além de vir pelo México, eu fui pega pelo Caicai. Eu tinha uma deportação pendente. Você tinha uma Nossa. carta de Eu tinha uma deportação. carta de deportação. Nossa. Então, Olha, e eu vou te falar mesmo, isso é a realidade de muita gente. Muita gente, porque houve uma época em que o pessoal vinha, principalmente no último governo que teve, né? Exato. Que as pessoas já vinham e muitos já se entregavam para receber essa carta e tentar se legalizar através dela. Tem muitos casos que eu conheço hoje que é por aí. Mas você veio, você foi presa e eles aí te deram essa carta de me deportação. deram essa carta de deportação, me colocaram dentro do país com um tempo específico para sair. Então, na época, o que que eu fiz? Eu não saí. Você ficou. Eu fiquei, eu escondi. Então, o que que aconteceu? Isso me gerou mais problemas. Mais Por quê? problemas. Porque eu não fui à corte, eu não compareci. Porque na época, há 21 anos atrás, o que a gente pensava era o quê? Eu vou ficar escondida, ninguém vai me pegar. Ninguém vai me achar. Então, eu não tinha, naquela época, eu já tinha o meu companheiro, que era o pai da minha filha, mas infelizmente as coisas mudaram. Então, nós acabamos separando, eu acabei arrumando outro companheiro para mim. Então, a história foi modificando. Então, ao modificar dessa história, o que que foi acontecendo? Situações novas foram chegando dentro da história. Que é o caso, a minha filha, eu dei para ela a entrada, depois, junto com ela, dei entrada para mim. Então, o advogado preparou toda a papelada. Ok, vamos dar entrada. Beleza, demos a entrada. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como você tinha a carta de deportação e você aplicou para sua filha, como é que foi isso? Alguém te indicou um advogado que já tinha um caso similar a esse e aí fez essa aplicação? Sim, o meu advogado, primeira coisa que a gente viu, porque o meu marido sabia da minha situação. Então, o meu advogado é um advogado que ele é especializado em deportação. Uhum. Então, eu já fui, como eu disse, recomendada por uma pessoa que já sabia da área, Exatamente como lidar com a sua na minha situação. área. Então, o seu primeiro advogado já era uma pessoa já era uma pessoa bem instruída no assunto. Uhum. Então, ok, demos a entrada, ele falou comigo, olha, isso aqui, você sabe que a imigração é como se fosse um jogo, é chance, e a gente vai agarrar cada chance que a gente tiver, cada brecha que tiver dentro da lei, nós vamos segurar nela e vamos dar entrada. São processos que as pessoas passam, porque muitas vezes a pessoa
pensa, coloquei o papel aqui, tô esperando a prova. Não, são processos. De um processo você passa para outro, do outro você passa para outro e assim vai. É por isso que consome muito tempo, é por isso que às vezes quando as pessoas, quando demora seu processo, gente, a gente nunca sabe. Não Depende. sabe, Cada né? caso é um Cada caso, caso né, é um Miriam? caso. Cada Então, caso é um caso. o que que aconteceu? Dei entrada para minha filha, a minha filha, ele garantiu que provavelmente entre 6 a 10 meses ela estaria dentro do país. Rápido. 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 Então chegou. E chegou? E Com ela 10 meses com ela 10 chegou meses? no país. Meu Deus. Que felicidade. Só que esse tempo teve coisas imprevistas. Dentro desses 10 Tipo? meses, tipo, eu vim legal com carta de deportação. Uhum. O meu advogado já tinha me alertado que poderia ser que eles viessem atrás de mim. No momento que eu desse entrada aos meus papéis, e poderia também que eles não viessem atrás de mim. Ou seja, Então você eu foi tinha uma alertada. chance, eu fui alertada. Você foi alertada. Eu tinha uma chance de 50% sim, 50% não. 50. Mas como o meu foco era a minha filha, eu falei, seja o que o Senhor quiser. Porque uma mãe, Eu não vou preocupar, porque o Senhor não fala faz. que cada dia que a gente Basta preocupa o seu dia, o seu dia o com seu seu mal. com o seu mal. Exato. Então, eu falei, então, nesse momento eu vou preocupar no da minha filha. O meu mal, ou o meu dia, ou bom ou ruim, que o Depois. Senhor toma conta. É. Depois a gente trabalha nele. E assim fomos. Então, quando ele deu entrada, esse processo, nesse decorrer desses 10 meses, subiu uma flag vermelha. Infelizmente, a imigração mandou carta para minha casa, falando que a partir daquele momento eu ia ter que fazer reports. Eu ia ter que ir presencial nas datas que eles me dessem para ir lá. Eu tinha que comparecer. Ou seja, era como se eles queriam comprovar que você estivesse aqui, porque você teve uma carta de deportação, não saiu do país e casou e aplicou novamente. Sim. Quer dizer, aplicou pela primeira vez, né, para se legalizar, casada, mas com a carta de deportação. Sim. É um E eles processo- não perdoam. Eles não perdoam. Eles não perdoam. Eles não perdoam. Infelizmente, é processo que a gente primeiro tem que colocar na mão do Senhor. A gente coloca na mão de Deus e depois na mão dos homens, porque o Senhor usa os homens. O Senhor usa pessoas. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é uma mulher de muita fé. Isso é visível. Visível. Nesse trajeto que você sai do Brasil e chega aqui, aconteceu alguma coisa com a sua fé? Você se distanciou um pouquinho assim? Porque Sim, distanciei. distanciou um pouco. Porque eu cresci na igreja. Eu fui batizada com 12 anos de idade. Eu era da igreja batista. E depois que eu saí do Brasil, não permaneci na Batista, mas eu estava na Assembleia de Deus. Vim para aqui, crente. Pisou Cheguei aqui aqui, crente. Só que por causa das das circunstâncias. de todo o processo, Uhum. infelizmente, eu acabei me afastando. Afastando. do Um Senhor. período de afastamento, né, Que faz Mirna? muito, 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 como se fala, a ver com o processo que eu passei. Esse processo todo. Eu até comento com todo mundo que eu falo sobre o meu testemunho. Gente, Porque, Mirna, a gente vai vendo que no decorrer que você vai contando, você vai se achegando mais a Deus. sim. Até É como no se você relato que é ela no faz, relato. né? Sim. Por Você isso que vê eu tô. que ela tá Porque Sim. as pessoas que estão nos se ouvindo alinhando, né? Você as vai se pessoas- alinhando. porque as Se pessoas que alinhando. estão A nos ouvindo, circunstância vai te moldando e você vai voltando. as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim, tá, mas se ela tá falando de tanta fé, ela sempre foi crente, Não. mas Sempre teve permaneceu? essa Não. fé. Não, porque teve aí uma quebra nesse Teve meio, uma né? quebra. E esse processo, pelo que eu vou sentindo, você contando, ele te reaproximou no dia De da Deus, dificuldade, verdade. ele foi te trazendo de volta, Ele não é foi me isso, trazendo Mirna? de volta. É, E era é isso. lindo isso. E o propósito maior de Deus em toda essa Uhum. situação é que no momento que eu pisei aqui, que eu me afastei dele, aí o Senhor falou, Você não vai sentiu as ficar coisas? longe, não. Eu vou fazer algo em sua Que vida lindo. que vai te trazer de volta para aquilo que Que eu coisa quero. Que lindo. Então, a partir daquele momento, eu mesmo afastada, o Senhor falava todos os dias, olha, não é desse jeito, tem que ser desse jeito. E eu
escutando por causa do sofrimento, por causa do processo. Por causa do Porque o processo. processo que a gente passa é um processo para nos fazer aprender e Verdade. chegar perto Eu já do quero nosso abrir um Senhor. parênteses aqui. Verdade. Um dia a gente vai trazer você aqui de volta. Para você contar esse processo para Para você gente. contar esse processo. Amém. Tá? Verdade. O tempo de Deus. Nós É vamos outro trazer você testemunho. aqui, porque você fala, Mir, nos seus olhos brilham. É outro porque, testemunho. você sabe, É o amor de Deus sendo Eu manifestado. ia falar isso. Sim. É o amor de Deus. Só quem precisou da transbordando. misericórdia dele um dia Que que sabe. É verdade. Só quem precisou Quem da teve lá misericórdia embaixo. do Senhor, É quem verdade. teve lá embaixo. Olha, Olha, me só quem arrepia. sabe. Olha, Satanás, ele tá ao redor, É com sapatinhos de algodão. grande. Se você deu oportunidade, brecha, ele vai ele- usar contra verdade, você. exato. Ele usa com força, mas o que nos segura é Misericórdia o do nosso céu, Senhor. Senhor. É Ele que nos É sustenta e verdade. Ele não nos abandona, mesmo no pecado, mesmo fazendo É por- aquilo que não No convém. vale da sombra da da morte. Foi bom Ele você estende ter a mão. perguntado isso, Esther, porque tem muita gente que assiste e está ouvindo o Sim. testemunho dela e pode pensar que a vida dela sempre foi. Como que essa mulher saiu Não. crente do Brasil, chegou aqui, separou de um esposo, casou com outro, mas as pessoas não entendem que tem uma lacuna aí. Que a gente que serve ao Senhor, a gente está rodeado de uma nuvem maligna. É E que verdade. se a gente não abrir os nossos olhos, a gente cai. E é nesse período que a Mirna passou toda essa fase, Sim. né? E tá saindo dela por causa de uma necessidade. Né, Mirna? Que era trazer a filha. Então, aí vocês deram o processo, chegou da filha e você foi descoberta pela imigração e começou a se apresentar lá. Aí começou uma nova saga. Aí começou uma nova saga. Por quê? Porque quando a bandeira vermelha foi levantada e essa carta chegou às minhas mãos, eu levei ao encontro do meu advogado. O meu advogado falou assim, olha, a gente vai ter que dar entrada em um outro processo, porque como eu falei, são etapas, só que a gente vai cobrar isso aqui. Quando eu vi o valor, Um eu falei, X valor. Senhor, mas esse trem tá caro. É muito É dinheiro. muito É dinheiro. O que eu fiz? Como muitas outras pessoas também Uhum. fazem, Exato. procurei um outro advogado. Procurei um outro advogado, sentei com ele, não, eu pego sua causa. Só que era pela metade do valor. E aí, o que acontece? Peguei os meus papéis, dei para essa advogada fazer todo o processo. Ela deu entrada no processo. O primeiro tinha dado entrada nenhum, que foi o meu I-130. Eu passei no I-130, mas ficou essa bandeira vermelha de eu tendo que estar indo sempre na imigração, porque é uma maneira que eles têm de Monitorar. rastrear, monitorar as Monitorar. pessoas, de saber se as pessoas não estão fazendo nenhuma infração, de saber que as pessoas estão andando do jeito que tem que andar, porque se você faz alguma coisa de errada, automaticamente o sistema vai acusar. E se você fez, você sai, você não tem E chance. deixa eu não te tem perguntar uma chance. coisa aqui. Esses intervalos que você iam lá seriam mais ou menos o quê? Meses? Uma vez por mês. Uma vez Uma por vez mês? por mês eu tinha que ir lá. É uma Porque frequência. assim, é uma frequência. Às vezes eles te dão 40 dias, às vezes eles te dão 60, mas isso depende muito das circunstâncias, depende muito da ocasião, depende muito da época. Sim. A minha época mesmo foi na época do presidente Obama. Caso Tudo isso que você aconteceu falte, comigo foi o primeiro mandato do presidente Do Obama. Obama. Caso você falte, você não pode faltar, você tem que ir de qualquer forma. Não pode faltar, porque eu já tinha uma pendência muito grande de não ter comparecido à corte quando eu cheguei. Então, eu não podia cometer nenhum outro delito, né? Entendi. Então, eu tinha que procurar fazer as coisas certas. Então, o que acontece? Eu fui nessa outra advogada, porque eu achei o primeiro muito caro. E do primeiro, o que foi feito? Foi feito o papel da minha filha. Ela chegou aqui, pegou o green card, ele fez o A130 meu, foi aprovado. Porque é um casamento registrado que é legítimo, que eu tô é legítimo o meu casamento. Só que aí a segunda etapa, eu falei, eu não vou para a segunda etapa com ele, porque ele tá me cobrando uma fortuna. Procurei outra advogada, essa outra advogada, eu pego o seu caso, pegou o meu caso. Só que, irmãos, olha, é só Deus na vida da gente. Quando a gente pensa que algo O processo parou dolorido. ali, que vai vir maravilhas, ô irmão, para vir a Vai dar maravilha, tudo certo. primeiro o Senhor faz isso aqui. Ele É verdade. mexe.
ele mexe, e deixa ele mexer, que depois você vai entender. Final da É frase. só no final que você entende o que ele quer com você. Então, entreguei nas mãos essa advogada, ela mexe, ela tem muitos paraligos trabalhando para ela. Então, o que aconteceu? A conversa na mesa foi uma com ela, mas quando eu saí, ela entregou meu processo para os paraligos que trabalham com ela. Então, o que aconteceu? Mandou o processo para a imigração, e esse processo que eu precisava ser aprovada, eu fui reprovada. E você acha que é porque não foi bem preenchido? Teve um erro? Até o momento eu não achava nada. Mas Deus é tão bom que no desespero, isso foi dentro de uma semana, gente. E aí a advogada falou comigo, olha, qualquer hora ele pode ir. Ainda falou comigo, depois de ser negada, falou comigo assim, olha, qualquer hora eles podem chegar na sua casa aqui e te levar. Nossa. Não te garanto mais nada. A qualquer momento, a imigração pode chegar na sua porta e te pegar e te levar. Por quê? Porque eu tinha que fazer um report e eu tinha essa carta que eu esperava ser aprovada e eu fui negada. Então, minha chance de ver de ter aumentado, ela diminuiu. Ela diminuiu. Olha, Ela diminuiu. eu vou até fazer igual a prima, eu vou abrir uma janela aqui, porque muitas vezes a gente cai em determinadas ciladas, É cilada. né? Porque isso é cilada. É ciladas. E a gente não se dá conta. A gente só se dá conta do que fizemos depois que vem as dificuldades para você poder enfrentar aquilo ali. Então, isso nos leva a uma reflexão, porque nem todo mundo é preparado para atender o seu Qualificado. caso. Exatamente. A gente tem que ter muito discernimento. Eu falo que até na hora de você escolher quem é o seu advogado, e principalmente, ora a Deus, Ora a e pergunte Deus. a ele se realmente é aquele que vai Que resolver. vai resolver o seu Em cima do caso. que você está falando aí, prima, para voltar para a fala para Mirna, porque esse assunto está ficando interessante, Bem né? Cada vez está ficando porque mais é o profundo. cotidiano de muita gente. O que tem de pessoas que teve processos negados, Mirna? Sim. O que tem de pessoas que teve a Verdade. chance de se legalizar neste país por ter colocado nas mãos de um profissional errado, né, Mirna? E você está contando isso aqui pra Sim. gente na prática. Sim. Então, a sua chance, em vez de aumentar, Diminui. ela diminui. E aí, como é que foi você tendo Então, essa palavra da advogada? essa palavra, desde então, eu não sabia que tinha algo feito de errado. Por quê? Porque quando a advogada falou comigo, o seu processo, ele foi negado e eu te entrego nas suas mãos seu processo. Ela me entregou nas minhas mãos falando que não podia resolver mais nada para mim. Então, naquele momento, eu estava sem advogado. Não era nem que eu poderia dar para ela reiniciar Não outro poderia. processo. Não poderia, porque ela pegou o meu processo todo e falou assim, tá nas tuas mãos aqui. Não posso fazer mais nada Mais por você. nada. E qualquer hora eles podem bater na tua porta e te pegar. Cheguei em casa essa semana que aconteceu isso. Meu marido e eu, gente, o que vai acontecer? Porque passa, é um turbilhão na sua turbilhão. cabeça. E fora as circunstâncias, né? Porque isso acaba afetando não só você como pessoa. Mas a família toda, a o família trabalho, toda, olha, a casa. o seu Tudo. trabalho, gente, para você trabalhar com a cabeça desse jeito, é só a graça do É Senhor. só a graça É de só a Deus. graça do Senhor. Então, o que acontece? Naquela semana, eu e meu esposo falamos, o que nós vamos fazer? Só que o primeiro advogado, nós abandonamos ele. Nós nem falamos para ele que a gente tinha pegado o nosso caso e dado para outro. Nós simplesmente não fomos mais nele, Sim. pelo valor que ele cobrou. E aquela época, eu vou colocar assim, que tinha mais ou menos 8 meses nesse processo todo, de 8 a 10 meses. Gerou esse tempo Sim. da gente não procurar o advogado nosso. Uhum. Naquela semana, gente, quando eu falo, quando o Senhor tem algo na vida de um filho, Que lindo. Hoje Isso é a gente muito lindo. segura na mão do nosso Pai, segura na mão do nosso Criador, porque a promessa dele, quando ele promete, ele cumpre. Ele É cumpre. verdade. Ele cumpre aquilo A que ele gente faz, sai faz, e fora ele do trabalha trilho. em mínimos detalhes. Ele vai lá e busca. Ele trabalha nos mínimos detalhes. Exato. Que Naquela lindo. semana eu vi um agir do Senhor tão grande, porque eu, dentro daquela casa minha, junto com meu esposo, recebemos uma ligação do meu primeiro advogado do nada, gente. Do Olha, nada. Nós olha não o agir de tínhamos. Deus, Nós não tínhamos mais advogados. Nós não tínhamos mais, porque o primeiro nós dispensamos. O segundo, nós fomos dispensados. Então Meu eu falei, Deus. Senhor, para
onde eu vou? Para onde eu vou, Pai? O Senhor disse que eu tenho uma promessa. Eu sei que eu tenho essa promessa, mas me dê direção. Então, o Senhor, naquele momento, usou aquele homem para ligar para o meu esposo, o nosso primeiro advogado. Ligou para o meu esposo e perguntou para ele: Senhor Ricobono? Sim, estou ligando aqui para saber o que aconteceu com vocês. Porque eu estou esperando Dessa vocês maneira, aqui. Olha como é que é Olha o poder agir de do Deus, Senhor. é Eu Deus. orando no desespero, Senhor, me direciona, porque me abandonaram. O Senhor fez o primeiro advogado. aquele que trouxe a sua Não, filha, aquele onde que tudo trouxe a minha começou. Você filha. sabe que enquanto você ora, Uau. olha para você ver como Deus Que lindo. faz. Enquanto ela ora, Deus vai na mente do de lá, Exato. olha, e fala, liga lá. Olha o processo. Olha de para Deus. você ver que coisa A mais fidelidade. linda, gente. A gente É, sai porque dos desde trilhos. então Ele busca. eu e meu esposo estávamos com vergonha, porque a gente falava, Sim. como que nós vamos voltar para o primeiro advogado com esse papel já Todo estragado. todo declarado pela essa segunda advogada? Sim. Na hora que eu chegar lá para ele vai olhar para mim e falar: "Você me abandonou?" É isso. Você não tinha cara. Eu não tinha cara nem coragem. para voltar para o primeiro. Verdade. Mas aí naquele momento, quando ele ligou, meu esposo não falou com ele que nós estávamos com outro. Meu esposo aceitou a opinião dele, marcamos uma outra consulta e fomos. Quando chegamos nessa consulta, levamos toda a papelada nossa. E aí que apresentamos a ele o que tinha acontecido. Mas Deus é bom. Deus é bom. Aquele homem pegou de novo aquela Que causa. lindo. Olhou aqueles papéis. E aí foi na hora que nós, eu e o meu esposo, vimos que a advogada que a gente tinha colocado na mão dela, gente, ela tinha errado dos meus papéis. Preenchido Ela tudo tinha errado. preenchido coisas que não era para ser feita e ela tirou coisas que eram para ter sido acrescentadas. Nossa. Então ficou uma lacuna muito grande dentro daquele processo, muito grande, que deveria ter sido aproveitado em todos os sentidos. E a gente só pôde saber na hora que o primeiro advogado nosso olhou e viu. Quando ele olhou e viu o erro, na hora o Espírito Santo falou com ele: coloca outra aplicação. Meu Deus. Nossa, mãe. Olha, Ele falou: gente, Meu eu vou colocar Deus. outra aplicação. olha para você Meu ver Deus. como são as coisas. É por isso que a gente fala com o nosso telespectador, Sim. para que ele... Isso aqui é um estudo. Isso é uma aula. É uma aula, Quem gente. estiver ligado, Antônia, tá pegando. Exatamente. Você sabe por quê? Porque você que está aí. Na realidade, você leva uma proposta para um advogado, nunca que eles vão explicar para a gente tudo que está preenchendo, né? A gente, na realidade, não Não. sabe. Mas tem muitos advogados que já têm experiência. Exato. Então, ele sabe exatamente o que O que caminho. põe, o que não coloca. Exato. Então, isso é bom para alertar para quem está aí com Exato. sua aplicação, às vezes parada, às vezes com o mesmo advogado que fez a mesma coisa que fez com você, Mina. Chegou e falou assim, não tenho mais nada o que fazer. E a pessoa paralisa. Paralisa. Ela não procura É uma outra isso. informação. Ela fica paralisada, já deu o final e por aí acaba. E aí você pede Jesus, Deus, de fazer a obra na sua vida com o projeto que Ele tinha para você. Sim. Porque Deus profetizou na sua vida. E eu falo que a maioria das pessoas que está aqui nesse país, que veio, seja de que forma for, Deus tem um propósito na vida Sim. dele. E Deus não paralisa o propósito. Quem paralisa somos nós mesmos. Somos Porque muitas nós. vezes desistimos no primeiro não, Mirna. Exatamente. Mirna, muito forte isso. E essa entrada que eu dei, a primeira entrada, foi uma entrada que é pela federal, pelo juiz federal, que foi o juiz do meu caso, que foi o juiz do Texas, de onde eu recebi a deportação. Por onde Então, você entrou. no Exatamente. país, né? Essa advogada entrou com esse pedido lá e eu fui negada. Uhum. O advogado aqui entrou com um pedido no estado. Agora, Primeiro pelo federal, por onde você entrou. por onde eu entrei. Aí agora Pelo segundo, que foi agora o advogado, que não foi mais a primeira, né? Sim, Pelo estado de Nova Jersey, pedindo o estado para poder reabrir o meu caso. sim. Olha que informação importante essa, viu, prima? Porque Sim, na realidade a gente não sabe que você pode Sim. fazer a petição por estados sim, diferentes. são
porque são juízes federais e juízes Sim. estaduais, né? Uhum. E Então, juízes quer dizer que locais. se um Então, federal nega, o estadual aprovando, você tem essas. Você São tem essa- três você tem chances essa- que você três tem de chances. usar, né? Sim. Então, se você tem um bom advogado e ele preencher o seu papel, e primeiro, é a mão do Senhor. Primeiro. É entregar Senhor. na mão do Exato. Senhor, porque independente de quem preencher para Exato. você, você tem que estar direcionada com a pessoa certa, no local certo. exatamente. Isso é o mais importante, Mais é importante. o posicionamento, o direcionamento de Deus. Exato. Então, quando esse advogado fez esse pedido, ele fez o pedido, colocou o pedido. Só que eu fui negada. No Pela estado segunda? de New Jersey. Fui negada. Aí ele falou: não desanima. Não desanima, porque eu tenho outra opção. Eu tenho uma outra Deixa o opção. nome dessa advogada aqui para os nossos telespectadores. Eu Deixar tenho na uma descrição opção. do vídeo. Exatamente. Então ele foi e falou: não, eu vou tentar ver aqui pelo judicial local, vamos ver o que vai dar. Ele colocou uma outra aplicação. Eu falei: então vamos aqui. Pelo menos tinha alguém lutando por mim. Tinha alguém lutando. Então eu a falei: sua se causa. tá ainda lutando, alguém lutando, tem é porque é da esperança. vontade do Com Senhor, é certeza porque o Senhor absoluta. quer, o Senhor colocou alguém na minha vida que está me estimulando ainda a ficar de pé com fé. Com certeza. Então eu vou continuar. Vou continuar. Vou continuar. Então, colocamos esse papel. E esse papel demorou muito. Deixa eu Essa só foi a te fa- terceira? Deixa eu te fazer Essa uma foi a pergunta. terceira. Foi a terceira. Foi a terceira vez. Quando ele te falou que no estado também seria negado, já havia negado, né? Sim. Pelo estado de New Jersey. Então aí você já tinha duas Duas negações, negações. né? Eu estava indo para a terceira. Já estava indo para a terceira. Influencia ou ele não chega a falar? Olha, ele não chega a falar muito porque depende de pessoas, são pessoas diferentes, distritos diferentes, circunstâncias diferentes. Análises diferentes. Análise diferente. Então, todos eles são pessoas, são juízes diferentes, são pessoas diferentes, né? Então, você tem grande chance. Você tem grande chance. Então, quando ele colocou... E outra, colocando muito aqui também ênfase, cada processo dele é demorado. Cada processo que você coloca lá, a gente está falando aqui, eu passei um processo de 6 anos dentro da imigração. Então, esses 6 anos, então, foi o quê? Foi por demora minha? Não é demora minha, são demora desses papéis. Esses papéis, quando você coloca ele, não é coisa da noite pro dia. Não. O processo, às vezes tem um processo que demora um ano e pouco, às vezes demora 10 meses. Isso depende muito da situação, isso depende muito da época que você colocou o seu processo. Do tipo de processo. Do tipo de processo. Então, é um processo demorado. É um processo demorado. Então, quando você coloca lá, você só tem data que você colocou. Você não tem data da saída. Entendi. Só que esse terceiro procedimento que o meu advogado colocou foi um procedimento que demorou mais do que o normal. Tá. E esse tempo que demorou extra, Esse aí já é o terceiro processo. sim, é o terceiro processo. Esse tempo que demorou mais do que foi mais de O um ano, esperado. mais do que eu esperava, gerou consequências. Nossa. E gerou consequências não muito agradáveis. Uau. Me fala um pouquinho sobre como é Uau. que foi essa aplicação, essa terceira aplicação agora. Você aplicou pelo estado de Texas, estado de New Jersey, e esse agora? Esse eu apliquei pela cidade local. Foi o estado, foi onde que eu dei entrada na minha, a minha deportação aqui em Nova Jersey, onde eu estava fazendo os meus reports. Então E seria... eu pedi aquele local, aquele escritório, para olhar os meus papéis. Entendi. Entendi. Foi assim. E me fala uma coisa. Você teria mais alguma chance ou essa seria a sua última? Essa provavelmente seria a minha última chance. Seria a sua última chance. Sim. Ou seja, pelo Texas foi negado, New Jersey foi negado, E então você tava agora indo pela cidade. Pela onde você- pela cidade. Então, isso. Então, o que que acontece? O que que acontece é o seguinte. O meu advogado já tinha me alertado, falado comigo, olha, você tá sendo monitorada por eles, Uhum. eles podem te pegar a qualquer momento e te mandar. Então, se isso acontecer, Uhum. a gente começa de novo o processo pelo Brasil. Então, o que que acontece? Ou seja, na terceira tentativa eles Ele- negaram também? Não, nem chegou para você. Não, Você não, não chegou tinha à ainda resposta. chegado a resposta para mim. Entendi. Eu estava ainda na espera da resposta, era uma resposta muito longa.
Mas, igual eu falei, essa resposta teve consequências Além de grandes. talvez ser a última tentativa, Sim, ainda sim. trouxe consequências. Meu Deus, Ou eu já tô seja, ansiosa eles, para ouvir. baseado na de New Jersey, ele já estava te dando um limite para você ficar aqui ou para não esperar? Você não podia esperar mais. Não, aí que tá. Quando, pela tomada de tempo que foi muito grande nesse último processo, o que aconteceu? A imigração me deu um dia para ir lá fazer o report, como sempre eles fazem comigo. Só que nesse dia, quando eu cheguei lá, eu e meu esposo, porque meu esposo nunca me deixava ir só, sempre ia comigo. Eles olharam para mim de uma maneira diferente aquele dia. Eles olharam para mim e falou: olha, senhora, infelizmente, eu vou ter que te dar 30 dias para você sair do país. 30 dias. Como pra assim? sair. Mas você ainda tinha a terceira terceira chance. correndo. A terceira correndo. Aí E você vai para aquela consulta de rotina. aquela consulta de rotina, Isso. achando que era mais uma apresentação. Mais uma apresentação, porque eu estava com E um lá, processo pendente, esperando esperando a resposta. Então eu achava, eles não vão me pegar, Sim, porque eu estou enquanto não esperando a tiver resposta. Exato. Verdade. Mas aí você chega lá Eu chego lá, e você depara com isso. deparo com essa situação. Eles viraram para mim e falaram: olha, você tem 15 dias para voltar aqui e me apresentar uma passagem com 30 dias. Uma passagem. Uau. Uma passagem para voltar para o Brasil. Então, eu tive esses 30 dias para resolver esse problema todo, que era voltar lá, apresentar a passagem que eu comprei com 30 dias para sair do país e, ao mesmo tempo, esperando esse papel, ligando para o meu advogado, vendo o que ele podia fazer. Ele, gente, eu não posso fazer nada. Esse papel já tinha um ano, mais ou menos, 1 ano e 4 meses, esse papel, e nada de resposta. Nada de resposta. Eu tô, Senhor, o que aconteceu que esse papel não chega? Aí a imigração virou para mim e falou: olha, a gente não pode estar esperando. Você tem que ir. Então, Nossa. essa para você seria a sua A última. decisão. Pior. Então, Pior. o advogado falou o quê? Arruma suas coisas Para você poder para você embora ir para o Brasil e de lá a gente começa um processo de lá para sua legalização de novo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Deus é tremendo em tudo que faz. Porque a gente só descobre o processo, a ideia, o caminhar de Deus no processo. Se você não tiver essa oportunidade de passar pelo processo, infelizmente você não vai descobrir o quanto que Deus veio trabalhando de lá até aqui. Só de chegar até aqui, a gente já sabe que os telespectadores estão como nós ali, né, prima? Tá ali ansiosos para saber o que aconteceu. Exatamente. Porque tudo que era possível na mão humana já está acontecendo até aqui. Porque, tirando o casamento que Deus colocou na mente do seu esposo, o resto só veio assim. É para você passar por este processo. Porque eu preciso provar para quem está aí assistindo que nada foge do controle do Senhor. Eu vejo isso, sabe o quê? Quando o recurso humano termina, entra o de Deus.